Ela podia sentir o gosto de sangue antes de conseguir vê-lo. Metal e poeira enchiam sua boca. Uma mão áspera empurrou seu rosto contra a terra. Outra voz riu em algum lugar atrás dela. Servir o homem ou morrer de fome no escuro? Sadie Lynn parou de implorar semanas atrás. Implorar só os fazia sorrir. 3 anos naquele porão lhe ensinaram que o silêncio era mais seguro que a misericórdia. Naquela noite, porém, o mundo acima se abriu. As botas de seu marido trovejaram escada abaixo. Uísque em uma mão, um cinto na outra. Você ainda acha que pode fugir? Ele sussurrou. Sadie não respondeu. Seus olhos captaram a tesoura enferrujada perto da caixa de madeira. Quando ele a alcançou novamente, ela se moveu. Um som, um suspiro, depois nada. Ele caiu sem uma palavra. Seu peso esmagando a lanterna no chão. A chama beijou a palha, e o quarto gritou com fogo. Sadie tropeçou pela fumaça, descalça, olhos ardendo. Atrás dela, a casa começou a morrer. Cada passo era dor. Cada respiração um castigo. Mas ela não parou. A noite do deserto a recebeu como um tapa frio. O vento uivava através da areia infinita. Ela correu até suas pernas esquecerem o que significava correr. As horas se confundiram. Sangue secou em suas mãos, preto sob a luz do luar. Quando o amanhecer chegou, ela não tinha mais certeza se estava viva ou já era um fantasma. Seu vestido grudava em sua pele, rasgado e pesado. Ela seguiu o som de um rio que não estava lá. Então, através da névoa, ela viu uma forma, uma cabana, um homem. Por um momento, ela pensou que era outra alucinação. Ela se arrastou para mais perto. Um passo de cada vez até seus joelhos cederem ao lado de uma pedra plana. O homem se virou ao ouvir o som. Ele era alto, grisalho nas têmporas, olhos afiados como aço de inverno. Elias Bon havia passado metade de sua vida fugindo do que costumava ser. Quando viu a mulher desabar, sua mão se moveu instintivamente em direção ao rifle perto da porta. Então ele ouviu sua voz. "Não pare, por favor!" Ela estava tremendo, sangrando, apavorada. Ele congelou. Por um longo segundo, nenhum dos dois respirou. Seu cabelo estava emaranhado com sangue e poeira. Seu rosto mal visível sob a sujeira. Ela tentou se arrastar para longe, não dele, mas do medo que ainda a possuía. Ele recuou lentamente. Sua voz saiu baixa, cuidadosa. "Não vou machucá-la, senhora." Suas mãos tremeram mais forte. Lágrimas cavaram linhas limpas em suas bochechas sujas. "Eu simplesmente não posso ser tocada, nem mesmo pela bondade." Elias sentiu algo se retorcer no fundo de seu peito. Ele havia visto corpos, visto sangue, mas não esse tipo de destruição. Ele se ajoelhou a alguns metros de distância, ainda dando-lhe um espaço. "Deixe-me ajudá-la." Ela balançou a cabeça, sussurrando. "Você não pode ajudar o que já está morto." O vento do deserto se ergueu, levantando a areia através da luz do sol moribunda. Elias a observou lutar para ficar de pé. Sua respiração veio curta e rápida, o tipo que significava que o corpo estava desistindo. Ela tentou novamente, sussurrando para si mesma. "Eu posso fazer parar. Só preciso de algum lugar quieto." Quieto. Essa palavra o atingiu mais forte que qualquer bala jamais o atingira. Ele havia vindo para este deserto pela mesma razão. Para desaparecer, para esquecer, para viver em silêncio. E agora o silêncio o havia encontrado novamente, sangrando em sua porta. Elias olhou para o horizonte. Ainda não havia cavaleiros, mas as pegadas atrás dela diziam que alguém viria. Ele tinha 2 escolhas: deixá-la morrer ou abrir sua porta e trazer a morte para dentro. Os olhos dela encontraram os dele. Verde pálido, sem esperança, mas ainda vivos. Ele suspirou, recuou e acenou em direção à cabana. "A porta está aberta." "Entre quando estiver pronta." Ela olhou para ele, depois para o chão, depois de volta para ele. Seus lábios se separaram como se fosse falar. Mas nenhum som veio. Em vez disso, ela rastejou para a frente, lenta e tremendo, para a sombra de sua casa. Elias fechou a porta atrás dela, o som ecoando como uma promessa que nenhum deles ainda entendia. Lá fora, o vento morreu. O deserto ficou imóvel. E em algum lugar distante, um único coiote começou a uivar. O que ele estava realmente deixando entrar naquela noite? Uma mulher moribunda ou o passado que ele jurou ter enterrado? A cabana cheirava a fumaça e madeira velha. Elias colocou uma panela de água no fogão, mantendo seus olhos longe da garota. Ela sentou perto da porta, fraca demais para se mover, olhando para o chão como se fosse a única coisa em que confiava. Quando ele trouxe um cobertor, ela estremeceu. Ele parou a alguns passos de distância, colocou-o no chão e disse suavemente:
Para o frio. Você não precisa pegá-lo. Suas mãos tremeram antes de ela alcançá-lo. Obrigada. 2 palavras pequenas, mas reais. Ele acenou, voltou para sua cadeira perto da janela. Lá fora, o deserto se estendia como um oceano de poeira, quieto e infinito. Elias despejou 2 xícaras de água. Deslizou uma pela mesa. Ela não bebeu. Ela apenas olhou para o vapor como se a lembrasse de algo distante. Depois de um longo silêncio, sua voz saiu áspera, quebrada. Você acredita no inferno? Ele olhou para cima. Estive lá algumas vezes. Isso a fez sorrir. Só um pouco. Então ela disse. Não quis dizer o tipo da Bíblia. Quis dizer o tipo que um homem constrói para você. Uma tranca de cada vez. Elias não disse nada. Ela puxou o cobertor mais apertado em volta de seus ombros. Eu o matei. Meu marido. Não era para acontecer, mas aconteceu. Seus olhos brilharam à luz do fogo. Ele me manteve no porão por 3 anos. Disse que estava me ensinando obediência todas as noites. Ele me fez esquecer quem eu era. Ela fez uma pausa, tremendo. Parei de implorar depois do 1º ano. Implorar o fazia rir. Orei em vez disso. Mas Deus também parou de responder. Elias olhou para o fogo. Ele não disse a ela que estava tudo bem. Ele não disse que ela estava perdoada. Ele apenas a deixou falar. Quando ele ficou bêbado naquela última noite, ele me disse que eu nem valia mais a pena ser espancada. Lembro-me de ver aquele velho par de tesouras. Não me lembro muito depois disso, apenas fogo e o som do nada. Ela respirou fundo, como se a própria história fosse veneno saindo de seu corpo. Acho que não sou bem-vinda em lugar nenhum agora. Elias se levantou, foi até a prateleira, pegou uma lata de uísque, despejou uma pequena medida em sua xícara. Beba. Vai ajudar com o tremor. Ela hesitou, depois bebeu. A queimação em sua garganta a fez tossir. Mas ela não parou. Elias falou finalmente. Você fez o que tinha que fazer. Isso não te torna má. Ela olhou para ele como se quisesse acreditar nisso. Como se não tivesse ouvido essas palavras em uma vida inteira. Lá fora, o vento bateu nas paredes novamente, suave, mas constante. Os olhos de Sadie começaram a fechar. Ela lutou contra isso, sussurrando. Se eles me encontrarem, vão me matar. Elias encontrou seu olhar. Calmo, mas afiado. Então é melhor garantirmos que não encontrem. Seus lábios se separaram, o medo piscando novamente. Você quer dizer que eles já estão perto? Ele não respondeu. Ele apenas olhou pela janela, mandíbula apertada. Olhos se estreitando na escuridão. Porque lá fora algo se moveu. A noite ficou mais fria. Mais pesada. Elias não havia se movido da janela. A lâmpada queimava baixa, pintando linhas em seu rosto, profundas e gastas. Ele podia ver agora a poeira se erguendo no horizonte. 3 cavaleiros se movendo devagar, constantes. Não o tipo que passava, o tipo que vinha procurando. Ele se virou para Sadie. Ela estava meio adormecida, o cobertor puxado até o queixo. Seu rosto calmo pela primeira vez desde que chegou. Ele pensou em acordá-la, depois não o fez. Em vez disso, ele verificou seu rifle. O som do metal deslizando para trás foi suave, mas final. O tipo de som que dizia que uma linha acabava de ser traçada. Minutos depois, cascos bateram na terra do lado de fora da cabana. Uma voz áspera gritou. Bum! Sabemos que ela está aí dentro. Você a entrega e seguiremos nosso caminho. Elias abriu a porta devagar, uma mão descansando tranquila em seu cinto. Os homens lá fora pareciam todo tipo de problema com o qual ele costumava andar. 3 cavalos, 3 armas, 3 olhos mortos. Ele falou calmamente. Vocês rapazes cavalgaram um longo caminho por uma mentira. O da frente sorriu. A notícia é que a garota matou o marido. Estamos apenas fazendo o trabalho da lei. Elias inclinou a cabeça. Já vi o trabalho da lei. Não me pareceu muito com justiça. O sorriso do homem desapareceu. Você está escondendo ela, Boom. Elias deu de ombros. Talvez. Talvez eu esteja apenas cansado de homens que acham que são donos de outras pessoas. O homem cuspiu. Então você está no nosso caminho. A voz de Elias caiu baixa como trovão antes da tempestade. Estive no caminho a vida toda. Ninguém viu quem sacou primeiro. 3 tiros racharam o silêncio. Quando a fumaça se dissipou, apenas o vento continuava se movendo. Elias estava lá, ainda como pedra, seus olhos duros, seu peito subindo devagar. Ele se virou de volta para a cabana. Sadie estava na porta, olhos arregalados, mãos tremendo. Você os matou, ele acenou. Sim.
Acho que velhos hábitos morrem mais devagar do que eu pensava. Lágrimas encheram seus olhos, mas não de medo. Ela caminhou mais perto, parou a alguns metros de distância. Eles teriam me levado de volta. Elias olhou para o horizonte novamente. Ninguém está te levando a lugar nenhum agora. As palavras pesavam pesadas, mas gentis. Ela engoliu em seco. Por que você está me ajudando? Ele encontrou seu olhar. Porque alguém deveria ter feito isso há muito tempo. O silêncio encheu a cabana novamente, mas desta vez não estava vazio. Parecia respirar depois de anos debaixo d'água. Lá fora no céu estava ficando prateado. A manhã estava chegando e pela primeira vez em anos, Elias Boone não sentia vontade de fugir. Ele despejou 2 xícaras de café, colocou uma na frente dela e sorriu apenas um pouco. Beba, você vai precisar. A parte difícil ainda não acabou. Se você chegou até aqui, obrigado por ficar com a história. Vá em frente. Sirva-se de uma xícara de chá ou café e me diga que horas são onde você está e de onde você está ouvindo. E se você gostaria de ouvir o que acontece a seguir neste rancho tranquilo, aperte o botão de inscrever-se, parceiro. Você não vai querer perder o que está por vir. O sol subiu devagar naquela manhã. Elias estava na porta olhando para os 3 montes frescos de terra atrás de sua cabana. Ele já havia enterrado homens antes, mas não assim. Não com uma oração em seu peito. Não com alguém observando da janela. Sadi sentou-se dentro envolta em seu casaco velho, mãos em volta de uma xícara fumegante de café. Ela parecia menor à luz, mas seus olhos eram diferentes agora. Não selvagens mais, apenas cansados. Quando ele entrou, ela disse baixinho: Você não precisava fazer isso. Elias colocou o chapéu sobre a mesa, poeira subindo dele. Talvez não, mas eu quis. Ela olhou para ele como se não pudesse acreditar que alguém diria isso por ela. Você nem me conhece. Ele deu um pequeno sorriso. Não preciso. Sei como é ser caçado por seus próprios fantasmas. Seus lábios tremeram. Você já parou de fugir? Ele despejou mais café em sua xícara. Não até hoje. Eles sentaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que parecia paz, não medo. Elias tirou algo de seu bolso. Uma pequena cruz esculpida em cedro velho. Ele a pendurou de volta na parede bem acima do suporte de rifles. Então ele colocou seu Colt Peacemaker abaixo dela, mão firme. Sadi o observou. Aquela arma me salvou. Ele acenou. Talvez. Mas algumas coisas não são feitas para serem seguradas para sempre. Ela olhou para suas mãos. Não tenho muito a devolver. Ele inclinou a cabeça. Então deu o que restou. Naquela noite, quando o sol mergulhou vermelho através do deserto, Sadi caminhou até a beira da varanda. Ela segurava algo em sua mão, um pequeno maço de lavanda seca que havia encontrado em seu armário. Ela o amarrou com um barbante fino e o pendurou perto de sua cama. Para quê? Elias perguntou meio sorrindo. Para o perdão, ela sussurrou. Para nós 2. Ele não respondeu. Ele não precisava. O cheiro de lavanda encheu a pequena cabana suave e limpo, como um novo começo, fingindo ser ordinário. Lá fora, coiotes chamaram em algum lugar distante. Dentro, nenhum deles se moveu e pela primeira vez o silêncio pareceu uma escolha. Mas quando a noite caiu, Elias olhou para o horizonte novamente, e o que ele viu ali mudaria tudo. A manhã chegou lenta e gentil. O cheiro de café encheu a cabana. Elias sentou perto da janela, observando a luz rastejar pelas tábuas do chão. Sadi cantarolava uma melodia tranquila enquanto assava pão no pequeno fogão. Pela primeira vez em anos, a cabana soava viva. Não era riso, ainda não, mas era algo próximo. Ele olhou para o rifle pendurado sob a cruz de madeira, exatamente onde o deixou. E ao lado dele, a lavanda que ela havia pendurado dias atrás, ainda exalando aquele perfume suave e limpo de paz. Eles nunca falaram sobre o fogo, mas às vezes, quando o vento soprava do sul, ele ainda podia sentir cheiro de fumaça ou do porão, ou dos homens enterrados atrás da colina. Eles não precisavam. Cada nascer do sol que eles escolhiam acordar aqui juntos era um tipo de perdão. Às vezes, Sadi sentava-se do lado de fora observando o deserto ficar dourado. Elias trazia café para ela, ficava ao seu lado e não dizia nada. O silêncio havia se tornado sua linguagem. Na bondade, seu modo de falar. Anos depois, pessoas nas cidades vizinhas sussurravam histórias sobre um rancho tranquilo, onde uma mulher de olhos gentis vivia com um velho cowboy que nunca mais carregava uma arma. Diziam que ninguém realmente sabia o que os havia unido. Mas qualquer um que parava lá saía com o estômago cheio,
um coração mais quente, e um senso estranho de que talvez segundas chances fossem reais afinal. Elias uma vez disse a ela: "Não podemos escolher o que nos quebra, mas com certeza podemos escolher o que construímos depois." Ela sorriu para ele naquele dia, olhos brilhantes, voz firme. "E o que construímos, Elias?" Ele olhou para o horizonte. "Algo pelo qual vale a pena ficar." O vento se moveu através da grama lento e quieto, e assim o deserto finalmente descansou. Então agora, enquanto você está aí ouvindo, talvez com uma bebida quente em sua mão, deixe-me perguntar: se a vida te desse mais uma chance de recomeçar, você aceitaria? E se aceitasse, com quem você a construiria? Se esta história te tocou mesmo que um pouco, dê um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso esta noite. E se você ainda não o fez, vá em frente e aperte inscrever-se. Há mais histórias esperando por você aqui no Rancho Tranquilo. Agora me diga nos comentários que horas são onde você está e de onde você está ouvindo.